Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente. Eu estou aqui, passando por aqui mais uma vez, estou aqui gravando esse vídeo. Hoje é sábado e é de noitinha, né? Já são mais de 18 horas. É sábado, dia 31 de janeiro. Acabou o mês de janeiro, nós vamos entrar no mês de fevereiro. Olha, gente, nós já vamos para o segundo mês do ano de 2026. Que bênção, que bênção. E olha, eu quero aqui, sabe, acreditar de que você viveu agora um janeiro de 2026 maravilhoso, um janeiro muito bom, na paz, na tranquilidade, sabe? Ali no seu dia a dia, na sua rotina, mas ali com Jesus, firme com Jesus. Tem dias que o barco balança um pouco, balança, sabe? Mas a gente fica ali firme, firme com Jesus. A gente não deixa Jesus, não. Porque se a gente deixar Jesus, sabe? Então, assim, o que vai ser de nós? Hoje nós vamos falar uma história mais ou menos de barco, de luta, mas de vitória. Vitória. Aqueles que persistem, esses vencem. Aqueles que perseveram na oração, perseveram em caminhar com o Senhor, essas pessoas vencem. Mas não vamos dar continuidade antes de orar. Vamos orar então? Se você pode, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar juntos. Se você não pode, apenas preste atenção na oração. Vai falando seu amém aí, vai concordando aí, ok? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada pela tua presença na minha vida. E eu quero, Senhor, pedir que a mesma presença que está comigo esteja com o meu irmão, com a minha irmã, lá do outro lado, Senhor. Senhor, eu não sei quando que elas vão ver isso. Hoje é sábado à noite, último dia do mês de janeiro de 2026. Talvez as pessoas vão ver isso bem depois. Não importa. Eu te peço a mesma unção. Eu te peço que o Senhor passe para elas a mesma paz, tranquilidade, amor, sabe, Senhor, esse sentimento bom da tua presença, que não importa quando que eles vão ouvir essa oração, mas eu quero pedir que eles sintam isso, que eles sintam de verdade essa presença, essa sensação maravilhosa. No nome de Jesus. Eu peço que o Senhor os abençoe, eu peço que o Senhor os cure, que o Senhor dê paz, dê esperança, dê tranquilidade a todos eles. Essa é a minha oração. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, antes de colocar os meus óculos aqui para a gente fazer a leitura, eu gostaria de pedir para você, como eu sempre peço, para você não se esquecer de dar o joinha, não se esqueça. Esse joinha, esse like que você dá nessa mãozinha que fica assim, é muito importante para o canal. É muito importante porque fortalece o canal. O YouTube entende que esse vídeo é um vídeo legal, é um vídeo bom. E aí ele também manda para outras pessoas. E eu peço que você também tenha esse carinho, tenha esse mesmo sentimento de mandar também para outras pessoas, mandar para os grupos. É claro, é lógico, o seu grupo não proíbe de receber esse tipo de mensagem, né, de vídeo, peço que você mande para os seus parentes, para os seus amigos, porque é uma palavra de paz, é uma palavra de esperança, é uma palavra de incentivo, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de testemunho também, que muitas das vezes eu falo aqui da minha própria vida, da minha própria história. E se você não é inscrito, e você parou nesse vídeo meu aí, eu vou dizer uma coisa para você, não saia desse vídeo antes de se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui escrito inscrever-se e um sinozinho. Você clica no inscrever-se e clica no sininho, para você ser notificado quando eu postar uma oração aqui e quando eu postar também uma reflexão. Aí você, na mesma hora, recebe a notificação e o que acontece com você? Você vai ser abençoado. É só isso. Porque quando eu oro, eu peço a Deus para ser uma bênção na sua vida. E outra coisa, eu estou sempre orando por você que está inscrito e por você que ainda vai se inscrever. Eu já oro pela sua vida. Eu já peço a Deus por você e por sua família. Então, vamos lá ao texto de hoje. Não é Salmo, não. É Mateus. Eu estou em Mateus, né? Eu acho que essa semana, acho que eu já falei umas 2 vezes em Mateus. E hoje nós vamos falar em Mateus de novo. Lá no Evangelho que é de Jesus, né? No Evangelho de Mateus, o Evangelho é de Jesus. Segundo escreveu Mateus, segundo o relato de Mateus, capítulo 14, nos versículos 28 e 29, se você puder, pega a sua Bíblia aí, a versão nossa pode ser um pouquinho diferente, mas é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, a mensagem é a mesma. Está escrito assim, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. No 29, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Bem, apenas esses 2 versículos. David, o que está acontecendo aí? Bem, antes um pouco desse relato, é quando Jesus ele alimenta a multidão com a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, então, passa a seguinte instrução para os discípulos. Olha, meus discípulos, descem, peguem o barco, atravessem para o outro lado, que eu vou depois. Eu vou despedir a multidão, as pessoas aqui, né? Vou despedir delas, falar com elas direitinho, e depois eu vou encontrar com vocês. Ele não falou a hora, não. Ele disse que ele ia encontrar. Ele falou que ele ia encontrar. Então, ele fez isso exatamente. Ele despediu a multidão ali, abençoou todos, depois que comeram. Só que depois disso, não diz que Jesus foi logo encontrar com os discípulos, não. Falou que quando Jesus, depois que ele mandou a multidão embora, que ele despediu essas pessoas, ele subiu para o monte e foi fazer o quê, gente? Ele foi orar. Ele subiu para o monte, ele foi ficar sós com Deus. Ele foi orar ao Pai. E diz que ele foi, ali ele estava orando, né?
Era de tarde, ele subiu e deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, bem, diz que já era madrugada, quando Jesus percebeu que os discípulos estavam com dificuldade no mar, porque se levantou uma grande tempestade naquele barco para impedir que Jesus e os discípulos chegassem no outro lado para abençoar a vida de outras pessoas. Realmente, é assim que acontece mesmo nas nossas vidas. Por isso que a gente tem que estar sempre como? Seguro, firme, em oração, não deixar de orar mesmo, porque realmente essas questões, essa ventania na nossa vida, ela acontece. Bem, quando Jesus viu isso, Jesus, na mesma hora, Jesus falou, né? Desceu e foi ao encontro deles. Foi ao encontro deles, e isso já era lá para as madrugadas mesmo, né? Depois de 3 horas da manhã, por aí. Quando estava tudo escuro, eles pensaram, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, e eles gritaram de medo, e Jesus falou, não tenha medo, calma, sou eu. Aí é o versículo que eu li para vocês aqui no 28, Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo, então mande Pedro, tá? Não foi João, não foi Mateus, não foi Marcos, não foi quem? Foi Pedro. Pedro que falou, se é o Senhor mesmo, eu quero viver essa experiência. Eu quero descer do barco e ir ao seu encontro. Jesus falou para ele, venha. Gente, na mesma hora ele não pensou 2 vezes. Ele saiu do barco e foi. Aí eu te pergunto, os outros foram atrás? Mateus foi? Felipe foi? João foi? Não foi. Esses não foram. Esses outros ficaram no barco. Eles amam a Jesus? Eles confiam em Jesus? Esses que ficaram no barco? Sim, claro, lógico. Amam Jesus, confiam em Jesus. Tanto é que depois eles foram companheiros de Pedro para pregar o evangelho, quando Jesus deixou na responsabilidade deles pregar o evangelho para toda criatura. E hoje para nós também. Então, Pedro viveu essa experiência. A Bíblia relata que apenas Pedro viveu a experiência de andar sobre as águas. Os que ficaram no barco, não. Os que ficaram no barco apenas observaram. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que tem pessoas que apenas vão observar. Elas são salvas, são cristãs, elas amam ao Senhor de todo o coração, sim, mas elas não serão aquelas pessoas que vão, assim, de fato, mergulhar, dizer assim, eu quero ir mais além, eu quero ir mais profundo, eu quero buscar mais experiências com o Senhor, não me conformo com essa vida, eu quero lutar, eu quero vencer, eu quero andar no sobrenatural. Tem algumas pessoas que elas vão orar assim, com essa ousadia, sabe, com essa intrepidez, e o Senhor fará essas pessoas andar de acordo com o que ela tem pedido e orado. As outras apenas vão observar. Algumas pessoas observam e algumas até dizem assim, gente, olha, eu não sei como que fulano consegue. Eu não sei como que fulano venceu aquela dificuldade. Menina, nossa, olha, deixa eu te falar, era uma situação terrível. Olha, ela não deixou de ir para a igreja, foi para a igreja com os filhos, levou, venceu no casamento, agora estão empregados, e venceu, e abriu uma empresa, e aconteceu. E aí elas vão falando um monte de coisa a respeito da vida de outras pessoas, enquanto elas estão apenas observando. Foram os discípulos. Eles apenas ficavam no barco, observando, vendo Pedro andando sobre as águas, vendo Jesus andando sobre as águas. Eu imagino que depois, quando Jesus, né, morreu, ressuscitou, foi para os céus, eles ficaram, eles dizendo, né, Pedro, conta pra gente como é que foi aquele dia, Pedro. A gente sabe que depois Pedro observou as ondas, quase que naufragou, quase que se afundou, e Jesus socorreu ele e tudo. Mas fato é que ele foi o único que saiu do barco e andou sobre as águas. E os outros observaram. Gente, ele quis ir mais além, ele quis viver o sobrenatural. Tem pessoas aqui, tem pessoas nesse mundo, tem pessoas que andam com Jesus, elas não, Senhor, eu não quero apenas isso, eu quero mais, eu quero mais. E essas pessoas, elas vão buscar mais, elas vão mergulhar mais, elas vão caminhar mais, elas vão for mais profundo, elas não vão se conformar em ficar no raso, ali no rasinho ali, que você fica da praia, que você olha, dá pra você ver teu pé ainda, tuas unhas e tudo. Mas tem pessoas que elas vão mais além, elas vão um pouco mais para lá, onde elas já ficam com água um pouco mais acima da cintura e não conseguem mais ver os pés. Exatamente isso. Tem pessoas que elas querem com o Senhor ir mais além. Elas querem viver mais experiências. Elas querem muito mais. E essas pessoas que querem e que não desistem, elas terão. Elas viverão muito mais experiências, elas terão muito mais de Deus do que outras pessoas, que são salvas sim, mas que ficaram no barco. Não quiseram sair do barco, não quiseram se arriscar. São pessoas que não querem se arriscar. Encontrei uma palavra legal. Elas não querem dizer, não vou me arriscar, não. Deixa como tá, deixa quieto aqui, não vou sair, não vou mudar, não vou comprar, não vou vender, não vou empreender, não vou abrir essa empresa, não vou fazer, não vou tentar esse concurso, não vou tentar esse emprego, não vou. Essas vão ficar ali no raso, só ali, naquela experiência dela. Tudo bem, tudo bem. É o que elas conseguem fazer, está tudo bem. Ninguém está criticando. Ok, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que vão mais além, tem pessoas que vão querer muito mais. E essas pessoas viverão e andarão no sobrenatural. Elas verão, é, elas verão e viverão experiências que outras pessoas não vão ver e não vão viver. Mas estarão bem também, estarão tranquilos. Servirão a Jesus do jeitinho delas, no barquinho, seguro ali, daquela forma como eles estavam. Depois Jesus e Pedro continuaram, entraram no barco, e aí eles
seguiram viagem para fazer os milagres do outro lado. Eu gostaria de perguntar aqui, quem é você? Você é aquela que vai ousar como Pedro para poder viver o sobrenatural? Ou você vai ser aquela que não, deita tranquilo, vou ficar no barquinho, sabe? Vou ficar aqui na minha rotina, tá tudo bem assim, é o meu jeitinho de ser, e tá tudo bem, é o seu jeitinho de ser. Você vai ser uma bênção para o Senhor, assim também como você é. Desse jeitinho mesmo, tá bom? Então aqui, olha, tem bênção para quem fica no barquinho e tem bênção também para quem sai do barco e anda sobre as águas. Em nome de Jesus, eu quero que você, de qualquer forma, seja muito feliz com Jesus. O que você não pode é ficar sem ele de jeito nenhum. Agora, com ele, ou no barquinho, ou andando no sobrenatural, tá ótimo. Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Tem pessoas aqui, Senhor, me ouvindo, tem pessoas aqui que vão ver essa reflexão e elas vão falar assim: não, eu não me identifico com Pedro, não. Me identifico com João, com Mateus, com aqueles que ficaram no barquinho. Amo Jesus, vou seguir para Jesus, mas tá tudo bem, tá bom dessa forma. Mas tem outros que não, que vão usar como Pedro, que vão dizer assim: não, eu quero mais, eu vou além, eu quero conquistar isso, eu quero fazer isso, eu quero viver essas experiências sobrenatural. E também vão viver dessa forma. E o Senhor olha para essas pessoas da mesma forma, da mesma maneira, ama do mesmo jeito. Da mesma forma que o Senhor ama os ousados na fé, o Senhor ama aqueles que são também tranquilinhos, que ficam na sua, daquele jeitinho. O Senhor ama de todas as formas. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigada. Eu peço que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Abençoe eles, Pai, com toda sorte de bênção espiritual. Abençoe, Senhor, na sua saúde, quem está precisando de cura emocional, física, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca neles nessa noite, toca neles nessa hora, para que eles fiquem curados. Senhor, porta de emprego, meu Deus, uma cirurgia, Senhor, o que eles estão precisando? Passar numa faculdade, estão fazendo prova para concurso, Pai, em nome de Jesus, procurando um emprego, ou aquele que é empreendedor, em nome de Jesus, abençoe todos, segundo aquilo que eles têm pedido e colocado diante do Senhor. Abençoe os meus irmãos, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita alegria e com muita esperança. Nós precisamos da tua esperança para nós vivermos este ano no sobrenatural. Em nome de Jesus. Eu quero abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, muito obrigada por você ter ficado até esse momento. Eu espero que Deus te abençoe muito nesse dia, nessa noite, nessa manhã. Não importa a hora que você vai ver. Não se esqueça de deixar o joinha para mim, por favor. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E não se esqueça também de compartilhar com a quantidade de pessoas que você quiser. Ou até mesmo colocar lá no perfil do seu WhatsApp. Também você pode fazer isso. É uma forma de divulgar o canal. E se você não viu o meu testemunho lá no canal, @nas asas do Espírito Santo, vai lá, gente, para você ver o meu testemunho. Tá muito bonito, tá? Eu tô falando para as pessoas, foi apenas um resumo. Foi um resumo. Não contei nada em detalhes. Então você já pode imaginar que tem muito mais coisas, né? Mas tá muito legal, tá muito bonito. Vai lá. Quem já viu, falou assim para mim que adorou, tá? @nas asas do Espírito Santo. Tudo junto, lá no YouTube. Beijo, fica com Deus, até uma próxima oportunidade.